a questão aí do questão 2 do C10 da D1, e ele pede aqui, ó, nessa 1 aqui, o que ele pede? Se o gráfico da função f de 1x é uma translação vertical de uma unidade para cima do gráfico de f de x, eu vou marcar isso, ó. O gráfico de y igual a f de x, igual a x ao cubo, né? Sofreu o que? Uma translação, ele sofre uma translação vertical de uma unidade para cima do gráfico de y igual a f de x. O que acontece? Eu vou mais ou menos explicar assim em termos o que ele quer. Ele quer que você pegue essa função aqui f de x igual a x ao cubo e faça essa transformação, uma translação vertical de uma unidade para cima. Pronto. Como que a gente vai fazer isso? Pegar os pontos dessa função aqui, f de x igual a x ao cubo, e ir na ordenada e somar 1. Por quê? Porque é uma translação de uma unidade para cima do gráfico y igual a f de x. É isso aqui, a nova função, ele pede aqui, ó, a expressão da função. Encontre a expressão da função f de 1x. F de 1x seria isso aqui, ó. Seria o x ao cubo, que é a função elementar anterior, tá aqui, mais a sua transformação, mais 1. Quando é uma translação vertical de uma unidade para cima, eu somo 1. Quando é uma translação vertical de uma unidade para baixo, eu diminuo 1. Então tá aqui, ó, mais 1. Essa seria o que? A expressão da função f de 1x. Pronto. Tem a expressão. Agora ele quer o gráfico. O gráfico, eu tenho que saber os pontos da função anterior, que é essa daqui. Essa função aqui, eu tenho que saber os pontos dela. E somar 1, porque ele somou 1 aqui, ó, na ordenada. Então, eu sei que ela passa na origem. Então, ela é 0 e 0. E eu vou provar para você que é 0 e 0, porque se eu colocar x igual a 0, eu tenho 0 ao cubo. E 0 ao cubo é 0. Então, eu tenho o ponto 0 e 0. 0 para x e 0 para y. Se eu fizer agora com 1, o valor 1, vai dar o quê? 1 ao cubo, que é igual a 1. Ou seja, x é igual a 1 e y é igual a 1. Então, eu tenho o ponto 1 e 1. Agora, se eu colocar menos 1, porque a gente quer andar aqui, ó, ela pega tanto os valores negativos do gráfico e tanto os valores positivos. Então, vamos pegar pelo menos um valor negativo. Seria f de menos 1, que é x igual a menos 1. Então, estou colocando menos 1 aqui na minha função elementar x ao cubo. Daria menos 1 ao cubo, é tudo ao cubo. Se fizer menos 1 ao cubo, você chega em quê? Em menos 1. Então, eu tenho um ponto menos 1 e menos 1. Tá? Esses pontos aqui, ó, o 0, 0, o 1 e o 1, e o menos 1 e o menos 1, são pontos do gráfico da função elementar, que é elementar é porque ela é a função origem. Ela é a função que a questão ofereceu para posteriormente fazer as modificações, as translações e as transformações gráficas. Ou seja, eu tenho y igual a f de x igual a x ao cubo. Esses pontos aqui são dessa função aqui. Eu não fiz a transformação ainda. A transformação tem que ser somar 1. Agora eu vou somar 1. Como que eu vou fazer? Eu vou somar 1 sempre na minha ordenada. Aqui, ó, no 0, no 1, no menos 1. Por quê? Porque somando 1 aqui, ó, dessa transformação que ele pediu, o efeito não é no eixo x, é no eixo y. Então, a gente tem que modificar o eixo y. Como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma. O x, ele continua. Então, se antes eu tinha 0 para x aqui, ó, se antes aqui eu tinha 0 para x, eu continuo tendo 0 agora, porque não modificou. Só que agora, o eixo y é diferente. Se eu tinha 0 aqui, agora vai ser 0 mais 1, ou seja, vai ser igual a 1, porque 0 mais 1 dá 1, né? Agora, no outro ponto, é basicamente isso, é transformação de gráfico, é pegar os pontos da função anterior e somando. Vai ficar brincando de fazer isso. Agora, a segunda aqui, ó. Eu tenho 1 para x, não difere, porque o 1 aqui ele não interfere no x, interfere no y.
e eu tinha 1 aqui, ó, no y. Só que eu tenho que somar 1, então é 1 mais 1. Agora vai ser 2. São 2. Agora o último ponto. Por que você colocou só 3 pontos? Porque 3 pontos são suficientes para mim fazer um gráfico de uma função. Aqui, no caso, essa função aqui. Menos 1 e menos 1 são os pontos do gráfico de x ao cubo. Então, como x não difere, menos 1 para x. Quanto que vai ficar o y agora? O novo y. Menos 1 mais 1. Vai ficar igual a 0. Então, pronto. Eu já tenho os pontos do gráfico da nova função. Basta traçar. Basta colocar isso aqui no gráfico. Então, eu vou vir aqui, ó. O 0 para x é sempre assim, é nessa ordem. X e y. Para todos eles. X aqui e aqui é a coluna do y. Então, vamos lá. 0 para x e 1 para y. Então, 0 para x está aqui bem na origem, 0 para x e 1 para y. 1 para y, vai interceptar aqui. Olha, já tem um ponto. Outro ponto, 1 para x e 2 para y. 1 para x está aqui, 2 para y está aqui. Vamos fazer isso eles se encontrar. Igualzinho aquele jogo Batalha Naval. 1 para x, mais ou menos aí, e 2 para y. Tá aí, ó. Agora fazendo esse último aqui, ó, o menos 1 e o 0. Menos 1 está aqui, menos 1 para x e 0 para y. Então seria esse ponto aqui. Agora basta fazer o quê? Basta traçar o gráfico dessa função. Seria como o gráfico dela? Seria igualzinho esse aqui que está aqui, ó, embaixo, o x ao cubo, só que uma unidade para cima. Então eu viria aqui, ó, mais ou menos. Ó, ele vem, desce. Depois ele já e desce aqui. Seria mais ou menos isso. Eu só vou melhorar esse ponto aqui, porque ele faz a curva, né? Seria mais ou menos esse gráfico aí. Essa distância aqui desse eixo y aqui, ó, a distância aqui, ó. Isso aqui foi a transformação que o gráfico sofreu, ó. Ele subiu uma unidade, né? Então esse seria o gráfico da função. Essa daqui, ó, seria a minha expressão. Ele pede, ó, esboce o seu gráfico, o gráfico daqui. O gráfico está ali e expresse a função. Essa aqui seria a função que ele pediu. Essa seria a função e esse seria o gráfico, né? Basicamente seria isso. E explicar o quê? Que f de 1 poderia colocar assim, ó, f de 1 x sofreu uma translação vertical para cima, sofreu uma translação vertical para cima de uma unidade em relação à função elementar f de x igual a x ao cubo. Pronto. Seria suficiente nessa questão fazer isso. Você mostrou o gráfico, mostrou a função e discursivamente aqui falando, você disse a transformação que ocorreu no gráfico da função elementar f de x igual a x ao cubo. Beleza?